Olá, meu nome é Maria Aparecida de Oliveira Santos, sou estudante do Bacharelado em Psicopedagogia da instituição Uninter, Polo Patos de Minas. Meu RU é 13-62263. Este é meu trabalho de estágio supervisionado de psicopedagogia escolar e trago como proposta um diálogo sobre as dificuldades de aprendizagem, que tem por objetivo compreender as dificuldades de aprendizagem, compreender os fenômenos que causam a dificuldade de aprendizagem escolar e diferenciar dificuldades de aprendizagem de distúrbios de aprendizagem. O não aprender é uma das causas recorrentes do fracasso de escolares. No entanto, esse não é um caso simples de ser tratado, pois engloba vários fatores. Percebe-se que a questão da não aprendizagem pode ter relação com a classe social que estes fazem parte, com os estímulos recebidos, os vínculos construídos, as oportunidades adquiridas. Porém, mesmo com toda dificuldade, estas não os impedem de serem inteligentes. Compreende-se que para a aprendizagem acontecer, é preciso que haja uma relação de troca entre a criança e o seu espaço de convívio. Também é necessário entender que cada criança possui uma modalidade própria de aprendizagem e tempo de cognição. Por isso, a mesma deve receber constantes estímulos para que o conhecimento desta se transforme em aprendizado, uma vez que este está em progressiva transformação. Para Sampaio, o sujeito está em constante interação com o meio e, diante disso, acontecem constantes desequilíbrios e equilíbrios, o que contribui para a adaptação do sujeito a esse meio. Portanto, não é o meio que produz ou molda o sujeito, mas o sujeito que se constrói, adaptando-se ao meio. Para haver esse equilíbrio que está sempre acontecendo, é necessário ocorrer duas invariantes fundamentais que Piaget denomina de assimilação e acomodação. A dificuldade em aprender algo muitas vezes é representada por um desequilíbrio ao primeiro contato com o objeto do conhecimento, mas ao acomodar este, acontece o equilíbrio e o conhecimento adquirido se integra ao já estabelecido anteriormente. Crianças em processo de alfabetização estão em constante desequilíbrio. Por isso, o professor deve averiguar o grau cognitivo de seus discentes para que o conteúdo curricular seja condizente com o nível cognitivo que este se encontra, evitando-se uma eventual dificuldade de aprendizagem pedagógica. Alunos que apresentam alguma dificuldade em aprender e dominar o código escrito são considerados como fracassados na academia. O termo dificuldade de aprendizagem é confundido por alguns como transtornos de aprendizagem. No entanto, há uma diferença entre estes. Segundo CID-10, os distúrbios de aprendizagem são definidos como transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, sendo que corresponde a transtornos nos quais as modalidades habituais de aprendizado estão alteradas desde as primeiras etapas do desenvolvimento. O vocábulo dificuldade de aprendizagem é confundido por muitos como toda e qualquer circunstância que afeta o processo de aquisição do código escrito. No entanto, existem alguns casos que vão além de uma simples dificuldade. Sabe-se que dificuldade de aprendizagem é toda e qualquer circunstância que afeta o desenvolvimento da aprendizagem escolar. No entanto, sabemos que tem algo que vai muito além, como os distúrbios de aprendizagem, que é algo intrínseco da criança. A criança já nasce com um distúrbio e ao longo da vida ela vai demonstrando, vai surgindo essas dificuldades. Dificuldade de aprendizagem é tudo, é dificuldade emocional, é dificuldade alimentar, quando a criança não se alimenta bem, é dificuldade motora e dificuldade cognitiva, é dificuldade de memória. Todos esses processos dificultam a aprendizagem escolar. Por isso que é muito importante o professor
ser orientado sobre os processos de aprendizagem, como acontece a aprendizagem e quais crianças apresentam a dificuldade de aprendizagem pedagógica e quais apresentam um distúrbio de aprendizagem, para que assim o professor possa ajudar essas crianças, auxiliando através de encaminhar para um profissional competente, uma equipe multidisciplinar, como psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, onde essa criança irá fazer um acompanhamento para ela ir evoluindo e se adaptando, né, às circunstâncias e aprendendo os conteúdos da escola. As dificuldades de aprendizagem se iniciam a partir do momento que o aluno adentra no espaço escolar e o professor é o primeiro a observar essas dificuldades. Ao longo dos anos, o fracasso escolar tem vitimado várias crianças que apresentam dificuldades em aprender. Nessa conjuntura, espalha-se nas instituições de ensino uma cultura que tem tentado justificar o fracasso escolar sobre um viés que coloca o aluno como responsável pelo seu insucesso. Segundo Gomes e Sena, 2011, alunos que fracassam no processo de aquisição do código escrito se devem fundamentalmente não a problemas pessoais, mas a um conjunto de condições socioculturais e, sobretudo, escolares, que dificultam ou até impossibilitam sua inserção nos processos de aprendizagem escolar. Nessa perspectiva, observa-se que essas crianças tidas como não aprendentes são afetadas por um agrupamento de situações do seu convívio social e também apresentam um comportamento emocional abalado e baixa autoestima, que só complica o seu aprendizado escolar. Smith e Stick esclarecem que, para crianças com dificuldades de aprendizagem, a rigidez na sala de aula é fatal. Para progredirem, tais estudantes devem ser encorajados a trabalhar ao seu próprio modo. Se forem colocados com um professor inflexível sobre tarefas e testes, ou que usam materiais e métodos inapropriados às suas necessidades, eles serão reprovados. O professor precisa ser flexível e conhecer seu aluno para avaliar suas qualidades e dificuldades, e através de uma observação qualitativa, o mesmo conseguirá entender as causas do fracasso de aprendizagem de seus discentes e diferenciar os problemas de ordem emocional, social, pedagógica e até mesmo um distúrbio da linguagem e escrita ou do desenvolvimento global, pois esses são problemas que afetam o andamento da aprendizagem escolar. Toda criança tem o poder e a habilidade do aprender, por isso é necessário que o professor e a equipe escolar busque a possibilidade de ampliar o conhecimento através da formação continuada, para que assim a mesma esteja preparada para fazer a aprendizagem acontecer e o aluno se desenvolver por completo. Sabe-se que algumas crianças obtêm uma antecipação no processo, outras apresentam alguma dificuldade, já outras nem tanto, mas todas podem aprender mesmo apresentando alguma dificuldade. Como se percebe, as dificuldades de aprendizagem, ela pode ser de ordem emocional, quando uma criança, os pais se separam e abalam o emocional da criança, isso interfere na aprendizagem dela. Pode ser de ordem biológica, quando é o distúrbio de aprendizagem, porque é intrínseco à criança, pertence à criança, é uma disfunção do sistema neurológico. Pode ser também questão de alimentação. Às vezes a criança não se alimenta bem e apresenta algumas dificuldades orgânicas que impossibilita também a aprendizagem ou até vai para a escola sem se alimentar. E isso também, muitas crianças, como vão se alimentar, não conseguem se concentrar na aula. Então, as dificuldades de aprendizagem, ela não é só pedagógica, elas são variadas dificuldades de várias áreas, até na área social. Mas
Já o distúrbio é algo diferente. O distúrbio pertence à criança. A criança não tem como mudar isso, mas o professor tem como ajudar a criança através de dinâmicas, de técnicas, de procedimentos, de trabalhos adaptados à criança, com o lúdico, brincadeiras estimulativas, para assim a criança se desenvolver. Os distúrbios de aprendizagem podem ser compreendidos como algo orgânico, que é intrínseco ao indivíduo e que não pode ser solucionado com medicamentos ou terapia. Não são passageiros, eles perpassam por toda a vida acadêmica do sujeito. É um transtorno que surge desde o nascimento e se efetiva na fase de escolarização. Estes podem afetar uma área específica do cérebro, causando assim um prejuízo na aprendizagem escolar. As dificuldades de aprendizagem causadas por distúrbios, elas afetam o sistema neurológico da criança, as partes, né, os lobos frontal, principalmente o frontal e também o temporal. Às vezes, a criança ela tem uma dificuldade na audição, tem a dificuldade na visão, ela tem a dificuldade da fala, ela tem a dificuldade motora, que dificulta a aprendizagem, faz com que a aprendizagem não aconteça. E essas dificuldades, elas pertencem a uma área específica do cérebro que é danificada, ou por alguma lesão ao nascimento, ou então durante o desenvolvimento, causando mau funcionamento. E através desse mau funcionamento surgem as dificuldades de aprendizagem. Diferenciar as dificuldades de aprendizagem, que podem ser contornadas, dos distúrbios de aprendizagem, é de grande relevância, pois ao diferenciá-las, o professor poderá intervir quando estiver ao seu alcance, ou procurar ajuda de profissionais especializados, como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que são profissionais que se especializaram, que entendem o desenvolvimento de aprendizagem. Dessa forma, o aluno irá se desenvolver durante o período educacional. As dificuldades podem ser de ordem emocional, social, familiar, pedagógica e até orgânicas. Estes são problemas que podem ser contornados a curto e médio prazo, através de acompanhamento dos pais, professores e equipe multidisciplinar ou orientação médica através de medicamento. Quando é o caso de TDAH, às vezes é necessário uma intervenção médica com medicamento, outras vezes não, outras vezes só acompanhamento terapêutico já resolve o problema. O fracasso escolar é causado por uma conjunção de fatores interligados que impedem o bom desempenho do aluno em sala de aula, Viés 2016. E para identificá-los, o professor deve atentar para as discrepâncias que há no comportamento de suas crianças para poder ajudá-las se necessário. Sendo assim, o professor que observa os seus alunos em sala de aula e identifica as dificuldades quando elas são pedagógicas, ele tem a maior facilidade de conseguir sucesso com seu aluno durante o desenvolvimento escolar. No entanto, se o professor não tiver um mínimo de conhecimento sobre dificuldades de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem, isso ficará confuso para ele e ele não saberá como agir, como ajudar, de que forma ajudar essas crianças durante o processo acadêmico. Por isso é muito importante, é relevante que o professor se dedique, busque a formação continuada sobre o tema abordado, sobre as dificuldades de aprendizagem, para se familiarizar com o assunto e conseguir evoluir durante o processo de escolarização das crianças. Dificuldades de aprendizagem é tudo que podem causar prejuízo ao aprender. Entretanto, esse não aprender pode ser algo bem mais complexo do que um distúrbio de aprendizagem.
Os distúrbios de aprendizagem são específicos das habilidades escolares. É algo de ordem biológica que afetam o aprender. Esses são distúrbios específicos da aprendizagem, como disgrafia, descalculia, desortografia e dislexia. A disgrafia é um distúrbio da psicomotricidade. Ele afeta a escrita da criança. A criança tem dificuldade de escrever, dificuldade de pegar no lápis e muitas vezes ela apresenta uma letra feia e o professor, se não estiver atento, pode achar que a criança está com preguiça de escrever, que a criança ela não escreve porque não quer, mas se ele estiver atento, ele vai perceber que isso pode ser algum distúrbio. Pode ser essa dificuldade da criança, pode ser pertencente a ela mesma e não uma dificuldade passageira. A descalculia é um distúrbio da matemática. A criança ela tem dificuldade relacionada ao tempo, ao espaço, ela tem dificuldade com as regras da matemática, tem dificuldade com os números, a escrita dos números. A desortografia é uma dificuldade ortográfica. A criança tem dificuldade em acentuar as palavras, em pontuar as frases corretamente. A criança faz inversão de sílabas, inversão de palavras, troca de letras. E a dislexia, ele é um distúrbio do processamento auditivo. Do processamento, a criança ouve a palavra e na hora que vai passar o papel, ela tem dificuldade, há uma confusão na interpretação entre a escrita e a pronúncia e ver o reconhecimento da letra. A criança ela troca sílabas, ela troca palavras, ela troca, lê com dificuldade às vezes, e ela também pode apresentar outros distúrbios em comorbidade com a dislexia. E assim, é necessário uma equipe multidisciplinar de profissionais especializados para chegar à conclusão que se realmente é uma dificuldade de ordem pedagógica ou se trata de um distúrbio de aprendizagem. Estas são crianças que necessitam de uma atenção especial para se desenvolverem como sujeitos críticos e reflexivos, capazes de construir um aprendizado sólido, social e educacional, e a escola tem um papel primordial nessa construção. A instituição escolar deve ser um ambiente proporcionador da autoestima, respeito às diferenças, autoconfiança e da aprendizagem, porque na escola é onde a criança tem contato com a escrita, tem contato com a língua padrão, tem contato com a aprendizagem sistematizada. E o professor, ele é o responsável em proporcionar todo esse conhecimento para a criança. Então, não só o conhecimento o professor deve proporcionar, mas também um ambiente acolhedor, para que essas crianças se sintam bem, se sintam aceitas e possam entender que o distúrbio é algo que pertence a ela, mas que ela pode, com o passar do tempo, com a ajuda dos profissionais, ir melhorando o seu aprendizado a cada momento. As dificuldades de aprendizagem podem acontecer em qualquer momento da vida do sujeito, mas se tratando de dificuldade na alfabetização, a escola é o espaço de efetivação desta. A produção dos grafemas da língua padrão em si já são produtores de dificuldades, porque não há como ter facilidade em fazer algo sem antes existir um primeiro contato com o objeto a ser conhecido. Crianças que apresentam sintomas de distúrbios de aprendizagem normalmente são identificadas no início da alfabetização. Essas precisarão de um suporte adaptativo para avançar na construção do conhecimento. Portanto, o professor que transmite aos seus discentes um olhar afetuoso, carinhoso, cuidadoso, atencioso e com bastante prazer pelo que faz, terá maior êxito em sala de aula com seus alunos deficitários e contribuirá
com um vínculo entre eles e a aprendizagem, que trará reflexo positivo para toda a vida acadêmica do educando. Contudo, o professor deverá trabalhar em parceria com a escola, técnicos da educação, pais e outros profissionais que tratam de alunos com déficit educacional, para que, em conjunto, possam desenvolver práticas eficazes na construção da aprendizagem escolar.